Fala, meus morenos, mais um vídeo aqui para este canal abandonado, deixado de lado. Vamos falar um pouquinho sobre esse Chelsea, o jogo de ontem contra o West Ham, um jogo que apresentou coisas novas, uma cara nova, mas problemas antigos da temporada passada, tá bom? Se você quiser curtir o vídeo, fique à vontade, tá bom? Não tem problema não. Mas vamos lá. Porque, cara, o primeiro tempo do Chelsea eu tenho que ressaltar que foi maravilhoso. Apesar de ter sofrido um gol muito cedo, aos 7 minutos, um cruzamento do Ward-Prowse, que é um cara especialista em bolas paradas. E, assim, um vacilo, eu considero um pouco de vacilo do Gallagher, não acompanhar tão bem assim o Aguerd. E aí o Aguerd sobe sozinho para poder abrir o marcador. 1-0, mesmo assim, mesmo tendo tomado um gol muito cedo, com 7 minutos, o Chelsea foi muito bem. Foi um grande primeiro tempo do Chelsea. O time controlou as ações no primeiro tempo, muita posse de bola, o Enzo Fernandes jogando muito bem. Não foi o melhor do time porque isso ficou com o Sterling, e eu vou falar um pouco mais na frente sobre o Sterling. Mas o Chelsea foi muito bem. O Chukwuemeka, enquanto esteve em campo, que foi basicamente o primeiro tempo inteiro, jogou muito bem. Os alas, né, o Chilwell e o Malo Gusto foram bem também. Acho que o Chilwell foi até melhor, foi um pouco mais agressivo, que é uma característica dele, né, de partir para cima, de entrar na área para poder ajudar com cruzamentos. Mas o meio-campo também foi bem ali, o Enzo junto com o Gallagher, eles controlaram bem as ações, o Gallagher de novo roubando muitas bolas. Foi bom, foi muito, muito bom, apesar do vacilo do gol. E o Chelsea empata numa jogada bem legal, uma jogada bonita até, que começa com o Chilwell, ele faz uma tabela ali com o próprio Chukwuemeka, entra na área para fazer o cruzamento, a bola bate um zagueiro, volta para o Chukwuemeka, e aí é a individualidade do jogador de partir para cima, poder fazer uma jogada individual, e aí ele bate bem pro gol. Não tinha nenhuma chance pro goleiro. A partir dali, o que se imaginava era que o Chelsea ia continuar jogando da mesma forma, até continuou um pouco, até vinha a jogada, mais uma das jogadas, né, individuais do Sterling, que gerou o pênalti. E, cara, quando eu vi o pênalti, eu falei, se o Chelsea fizer esse segundo gol, o panorama muda, porque o Chelsea vai poder jogar um pouco mais tranquilo, explorando até um pouco mais os buracos que a zaga do West não vai deixar. E aí o Enzo perde o pênalti, bateu muito mal, ficou ali um pouco mais confortável para o Areola fazer a defesa. E acho que isso pesou um pouquinho, né? Parece que o Chelsea sentiu esse pênalti perdido, depois não gerou tantas dificuldades assim para o West Ham. Basicamente quem fazia tudo ali era o Sterling. Sobre o Sterling, cara, me impressionou ver tantas jogadas individuais do Sterling, porque fazia muito tempo que eu não via isso. A temporada passada ele não fez basicamente nenhuma jogada desse tipo, de pegar a bola, partir para cima, causar uma confusão na zaga adversária, e isso ele não fez em nenhum momento. E no jogo contra o West Ham, ele tava, toda a bola que ele pegava ele partia para cima, ele deixava dois, três para trás, ele entrava na área, ele fazia os cruzamentos, tentava finalizar. Então, assim, ele gerou muito perigo para a zaga do West Ham. O Emerson não estava conseguindo dar conta sozinho. Tava muito complicado para ele, tanto que no primeiro tempo ele leva um amarelo por uma confusão ali com o próprio Sterling. E, e assim, tava perigoso para ele até porque o Sterling tava partindo para cima mesmo, né, de pegar a bola e botar velocidade no jogo. Então me impressionou esse tipo de jogada no Sterling, porque eu não vi esse tipo de jogada vindo dele há muito tempo. Foi bom, foi o melhor jogador do Chelsea na partida.
sem sombra de dúvidas, de longe, disparado, Sterling. E aí, segundo tempo, o que acontece? O West Ham ele volta diferente, né? Porque não só o Sterling estava causando um pouco de dificuldades para a zaga do West Ham, em questão de velocidade, de arranque, explosão, mas também o Jackson tava bem difícil para segurar. O Aguerd e o Zuma estavam sofrendo um pouco. O lado do Zuma estava um pouco mais sobrecarregado porque era o mesmo lado do Emerson, enquanto o Aguerd estava acompanhando o Jackson. E o Jackson, ele, apesar de ser alto, ele é muito rápido, né? Então todas as bolas que vinham para ele botava velocidade. E isso estava incomodando muito a zaga do West Ham. Sobre o Jackson, só pontuando, acho que tá um pouco complicado para ele como centroavante, sabe? Porque ele tem essa coisa de ser alto, mas ser muito rápido. Ele é bom com a bola nos pés, né? Ele é um atacante que, apesar de ser grandão, ele consegue, com a bola no pé, ajudar na criação. Ele tem bom passe, uma boa visão ali do que está acontecendo no ataque e o que ele pode proporcionar para ajudar na construção. Então, assim, não é que nem o Haaland, né? O Haaland também, apesar de ser alto, é muito rápido. Mas, por exemplo, se você botar uma bola no pé do Haaland e falar, ó, eu quero que você ajude a construção desse ataque. Ele vai dar no mínimo um passe e vai correr pro meio da área para receber e fazer o gol. Porque é o que ele faz de melhor. Eu acho que o Jackson, ele não é esse tipo de cara de, tipo, eu vou ficar na área, a bola vai vir e eu tenho que só empurrar pro gol. Eu acho que para ele é melhor jogar com um parceiro do lado, né? Um sistema que tenha dois atacantes e que ele seja o segundo atacante. Eu acho que talvez ele consiga desempenhar melhor. Não fez nenhum gol ainda na liga, eu acho que também não precisa ter uma pressão gigantesca para ele fazer milhares de gols. A gente está falando de um jogador jovem, chegou agora na liga, então tranquilo. Mas esse sistema com ele sozinho acho que está pesando um pouco. Eu acredito que não era o que o Pochettino gostaria de colocar em campo. Acho que a ideia do Pochettino era colocar ele junto com o Nkunku. Só que como o Nkunku machucou, ele não tem o que fazer, ele joga o Jackson sozinho no ataque. Tá? Então, no segundo tempo, o que acontece? O West Ham volta com 3 zagueiros. Não 3 zagueiros mesmos, né? Tinha o Zuma e o Aguerd e um que passou do meio campo para a zaga, que é o Souček. O Souček ele passou para a zaga para justamente acompanhar o Jackson. Então ficou um sistema de 3 zagueiros, o Emerson como um ala esquerdo, na direita o Kufal como um ala direito. O meio campo ficou basicamente o Ward-Prowse para poder pegar essas sobras, né, e armar os contra-ataques, porque ainda tinha o Benrahma na esquerda, tinha o Bowen na direita, o Antônio isoladão lá no meio. E o Paquetá ele foi um pouquinho para a esquerda também para ajudar o Emerson a marcar o Sterling. E aí no segundo tempo ficou um pouco mais complicado para o Sterling fazer as mesmas jogadas que ele estava fazendo. Conseguiu escapar ali umas 2, 3 vezes, mas com menos êxito do que no primeiro tempo, né? E ficou difícil para o Chelsea entrar na área. O Chelsea não conseguia mais agredir o West Ham como estava fazendo no primeiro tempo. E aí é aquela coisa, a bola pune, né? O Chelsea teve a chance de virar o jogo, de poder fazer os gols, não aproveitou. A única chance que o West Ham teve foi numa bola lançada pelo Ward-Prowse, de novo, para o Antônio. O Antônio sai sozinho com o Disasi. E aí eu acho que foi um erro do Disasi na marcação. Não, eu acho que ele poderia ter chegado mais junto do Antônio para justamente evitar a finalização. O Antônio é um cara forte, ele é pura força física. Então, cara, você vai deixar ele com espaço para bater, é um cara muito forte, provavelmente vai ser um chute forte. Né? E foi o que aconteceu, foi um chute forte no canto e sem nenhuma chance pro Sanches, né? Trocadilho. Mas, assim, depois disso, o West Ham totalmente fechado. Até depois teve ali o lance do vermelho, né, do Aguerd. Foi o único momento do segundo tempo em que o Aguerd foi marcar
o Jackson fora da área no segundo tempo. Porque o Jackson estava preso ali junto com o Souček encaixando ele na marcação. E a hora que o Jackson sai da área, o Agüero vai acompanhar ele na única vez e ele faz a falta, toma mais um amarelo e é expulso. Porque se imaginava que nosso Chelsea vai atacar, vai sufocar e tal, não deu certo. Né? O Chelsea não conseguiu nenhuma finalização certa. Ali, tipo, o Pochettino encheu de atacante, mas não conseguiu agredir. O que acontece? O primeiro tempo é um primeiro tempo de um time diferente, de um time novo. Time que o Pochettino tá treinando. Você conseguia olhar o Chelsea jogando e falar, caramba, não é o mesmo Chelsea da temporada passada, é um outro Chelsea, é um time totalmente diferente. E no segundo tempo você viu o Chelsea da temporada passada. Um Chelsea que não conseguia criar, um Chelsea que não conseguia agredir, que não conseguia encontrar espaços, que não tinha criatividade. E assim, é complicado também porque nesse começo de temporada é um time que já tem 7 jogadores no departamento médico, jogadores importantes, Chukwuemeka, Nkunku, você tem o Fofana, o zagueiro. Então assim, o James, são jogadores importantes, né? Apesar de que, assim, o James eu acho que o Malo Gusto conseguiu substituir muito bem ele. Né? Para mim foi uma partida boa do Malo Gusto. Mas assim, foi um segundo tempo do Chelsea do Graham Potter, foi o segundo tempo do Chelsea do Lampard e não deu certo. Foi simplesmente o time da temporada passada. O primeiro tempo não, foi um time que você olhava e falava, esse é Chelsea do Pochettino. É diferente. É um time que troca passes rápidos, que faz triangulação, que tem infiltração dos pontas, dos alas. Todo mundo joga, todo mundo tá ali perto da área, tem intensidade, tem organização, tem um rosto. O time tem um rosto. E no segundo tempo foi totalmente diferente. Méritos também do West Ham, que soube encaixar bem a marcação. No final ali do jogo tem o pênalti, um pênalti cometido pelo Caicedo em cima do Benrahma. Não foi do Benrahma, o Benrahma já tinha saído. Acho que foi em cima do Fornals, se eu não me engano. E aí o Paquetá bate pra fazer 3-1. Sobre o Caicedo, acho que entrou muito nervoso. Cara, era nítido que ele tava nervoso. Parecia muito ansioso com a estreia. É coisa simples, sabe? Que ele errava, domínio, passe de assim, 2 metros, 2, 3 metros ele errava. Então parecia muito nervoso. Depois caiu na pilha do Paquetá também, de querer marcar só o Paquetá, porque o Paquetá tava ali comemorando na frente dele e tal. E aí comete o pênalti. Foi assim, uma estreia muito ruim do Caicedo. Muito ruim mesmo. Mas vamos ver. O Chelsea tem uma sequência boa, né? Tem 2 jogos aí contra os times que subiram da segunda divisão. E depois tem o jogo contra o Bournemouth. Eu acho que esse jogo contra o Bournemouth é fora de casa. Mas assim, tem 2 jogos para poder somar pontos, que é importante. Chelsea só somou um ponto até agora, foi um empate contra o Liverpool, mas tem a oportunidade de fazer 6 pontos agora, né? Então, assim, é um tempo que o Pochettino vai poder trabalhar bem a equipe. E assim, para uma primeira temporada do Pochettino, eu acho que é muito é muito bom não ter competições europeias nesse meio termo. Que o Pochettino ele pode trabalhar bem a equipe, ele tem mais tempo para colocar as ideias dele em prática. Tá indo no caminho bom. Eu gostei do primeiro jogo contra o Liverpool. O primeiro tempo contra o West Ham foi sensacional, apesar de ter tomado um gol muito cedo. Mas tem alguns probleminhas que ele ainda precisa resolver e eu acho que vai ser resolvido. Acho que o time está indo num caminho certo. Tem 2 jogos para recuperar. Não sei o terceiro jogo porque o Bournemouth é um time bem treinado. O Iraola é um técnico muito bom, bem capacitado. Fez uma grande temporada com o Raio Vallecano na Espanha, então talvez seja um jogo mais encardido para o Chelsea. Mas vamos ver o que o pão quentinho vai fazer. E é isso. Agradeço demais a presença de vocês. Ainda tem mais um vídeo para ser lançado, tá bom? Talvez esses vídeos vão ser lançados aí na terça-feira, eu não sei, na hora que eu vou colocar esses vídeos no YouTube, tá bom? Depende de quanto tempo eu vou levar para poder terminar todos.
Mas obrigado pela sua presença e paciência em me ouvir, beleza? E é isso. Vou ficando por aqui. Valeu!